Olá, e vamos aí para nossa primeira vídeo, né, entre aspas, né, nosso primeiro áudio, aula aí, se é assim a gente pode dizer, né, da nossa jornada de descoberta. A gente precisa sempre compreender que toda jornada, ela parte do pressuposto de descobertas, né, e que a gente esteja muito aberto a entender tudo isso, né? Entender tudo que a gente vai tratar aqui, e que também a gente possa juntos desbravar o conhecimento, né? Eu sempre tive muito respeito por professores, por mestres, né? Doutores, que trabalham com conhecimento, né? Que absorvem conhecimento, processam e distribuem esse conhecimento para outras pessoas. E dentro desse contexto, né, então a gente começa a nossa jornada de descoberta entendendo o começo, o básico do básico do básico, né? Todos nós, somos nada mais, nada menos do que um enorme, gigantesco, imenso conglomerado de átomos, né? Então nós somos aí formados por prótons, elétrons, nêutrons, né? E o que forma um átomo são esses elementos em movimento. Esses elementos em movimento, eles geram energia. E esse conglomerado gera moléculas que geram, né, tudo que a gente consegue tocar, né? Tudo que a gente consegue, de alguma forma, sentir, né? Então, a gente tem o ar, a gente tem a terra, a gente tem a luz, tudo, né, o que gera a luz, né, o gerador de luz, tudo gira em torno dessa micro, dessa nano, né, parte que é o átomo. E se a gente entender que tudo que acontece à nossa volta, né, tudo que existe é formado a partir do átomo, e o átomo é movimento, e ele é energia desse movimento. Então a gente consegue compreender que todos nós somos energia, né? A lógica é mais ou menos por essa. Se o átomo tem energia, a nossa formação é energética, né? E isso é muito real, porque, por exemplo, quem nunca passou perto de uma televisão e colocou o braço assim do lado da televisão, da tela, e ficou arrepiado? Aquilo ali é energia, né? Aquilo ali é a tua reação frente a um campo magnético, né? E nós somos compostos por tudo isso, né? E nós somos energia. Nós temos o nosso próprio campo magnético. E se a gente for considerar que tudo é energia, então cada ser que existe, tudo que existe, tem o seu próprio campo magnético. Quando a gente pensa em energia e campos magnéticos, a gente começa a entender o quanto a mudança dessa energia faz com que a gente tenha determinadas sensações e até reações químicas no nosso corpo. Então pense que vou dar um exemplo, né? Se eu fico muito feliz, o meu corpo ele responde a essa felicidade, né? A minha energia de felicidade, ela faz o meu corpo responder de alguma forma. E aí, a gente começa a entender por que é tão importante a gente tratar da nossa energia, né? Por que é tão importante a gente estar bem com a gente mesmo para conseguir romper na vida e conseguir chegar aonde nós queremos chegar. Todos nós viemos de uma única fonte criadora, que criou tudo isso que a gente vê, né? Cada um se conecta com essa fonte criadora da forma como melhor lhe convém. Eu vou tratar como Deus porque é a forma como eu me conecto com ela. Então nós fomos criados a partir de Deus, né? Deus, enquanto espírito, assim como diz na Bíblia, ele se movimentava na beira do abismo, né? Então tinha o movimento do Espírito de Deus. Mas só começou-se a se criar alguma coisa a partir do verbo, a partir da fala, né?
E aí, a partir da fala dessa fonte criadora, as coisas começaram a surgir. Então surgiu a luz, surgiu a terra, surgiu o firmamento, surgiu o céu, surgiu os mares. E essa ordenação energética foi feita a partir dessa fonte criadora. Existia uma energia que de certa forma não tinha forma, de certa forma realmente não tinha forma, né? E aí a fonte criadora foi dando forma para aquela forma que não tinha forma. Entendendo essa lógica, a gente percebe que todos nós nascemos dessa mesma forma. Então, de alguma forma, todos nós temos parte do mesmo local. Então, nós temos uma conexão muito grande com o mesmo local. Nós temos conexão direta com esse Deus, né? E você pode chamar da forma como você quiser, mas eu sempre vou estar falando dessa forma. Nós temos uma conexão direta com Deus. E enquanto parte desse Deus, né? E de novo, isso também está na própria Bíblia, enquanto feitos à imagem e semelhança de Deus, não iguais, né? Porque o Deus ele é uma inteligência suprema e superior, mas nós temos as mesmas características que ele dentro das nossas semelhanças, né? e limitações. Nós enquanto extensão, nós temos a capacidade de co-criar com ele tudo aquilo que nós desejamos, porque a gente também consegue reordenar, digamos assim, né, a nossa realidade, essas energias, né, que estão aqui e que existem. E a partir dessa reordenação, você consegue, de novo, co-criar muita coisa, né? A energia em si, ela tem várias formas, né? Então, por exemplo, os gregos, né? Os gregos, eles se conectavam com as diversas energias utilizando diversas divindades, né? Então, você tinha a deusa do amor, você tinha o deus do vinho, que também era um deus de festa, você tinha a deusa da caça. Então, eles se conectavam com aquelas energias através dos cultos a esses deuses. E aí chegou um dado momento que esses deuses, tanto os gregos quanto os romanos, eles deixaram de existir para se conectar, para que todo mundo se conectasse com uma única fonte energética que é o nosso Deus. Mas obviamente que isso é um outro ponto, é uma outra, posso dizer até que é um outro vídeo, né? Porque cada um se conecta com essas energias da forma como acha melhor. Então, dentro do cristianismo, as pessoas se conectam com as energias que desejam de uma forma. Dentro das religiões de matrizes africanas, as pessoas se conectam de uma outra forma. Dentro do hinduísmo, do budismo, as religiões, elas doutrinam as pessoas ou elas dão ferramentas para as pessoas para que elas possam se conectar com aquilo que elas precisam, né, aquilo que elas desejam, da melhor forma possível. Obviamente que aí também tem uma questão, né, de controle e tudo mais, mas isso é um outro assunto. O que a gente precisa entender nesse momento é que nós todos somos energia e que nós cocriamos o que nós desejamos a partir da nossa própria energia e da vibração que nós emanamos e que nós nos conectamos. Então eu não posso, por exemplo, isso não é eu falando, a Beth Russo fala muito isso, né? Eu não posso querer me conectar, aqui em Curitiba a gente tem a Jovem Pan e a Transamérica, então eu não posso querer me conectar na Jovem Pan acessando a frequência da Transamérica e vice-versa. Eu preciso me conectar com a frequência da Transamérica, né? Se eu quero acessar a Transamérica, tem que conectar com a Transamérica. Pensando em energia, em vias energéticas, é a mesma coisa, né? Então você não vai se conectar com o seu novo amor ou com a abundância se você estiver conectado numa frequência diferente disso. Muitas das vezes a gente lê livros em que as pessoas falam, por exemplo, né, O Segredo da Mente Milionária, que é um passo a passo de como você pode ficar milionário. Funciona? Óbvio que funciona. Se você se ligar naquela frequência,
e entender que aquilo ali é uma ferramenta, mas que você precisa estar conectado naquela frequência, você vai conseguir romper e vai conseguir chegar onde você deseja, né? Que é ser um milionário. Sonhos não têm limite. Você pode sonhar o que você desejar sonhar. A questão é que para alcançar esse objetivo, você tem que estar ligado na frequência de alcance desse objetivo. E aí a gente cai, né, num cenário onde a gente começa a falar um pouco mais de fé, por exemplo. A fé é acreditar em algo que é, mas que ainda não é nesse momento. Quantas vezes a gente escuta relato de pessoas que foram curadas de doenças, né? Às vezes, em muitos casos, doenças incuráveis, diante dos olhos da medicina, foram curadas pela força da fé, por acreditar que iam ficar bem, ou por colocar uma grande quantidade de fé numa determinada ferramenta, num determinado remédio, né? Existem casos até de pessoas que foram curadas com placebo. Então, placebo é quando não tem medicamento, não tem o ativo medicamentoso, né? É só, por exemplo, farinha, sei lá. E aí essa pessoa foi curada com placebo. Então, como é que se explica isso? Como é que a gente vai explicar a fé, né? A fé nada mais é do que você se conectar tão forte com a frequência daquilo que você quer que não há caminho para que aquilo não aconteça. Então, nesse primeiro vídeo, né, dessa primeira aula, vamos colocar assim, que a gente possa entender que nós todos somos um conglomerado de átomos, né, de prótons, nêutrons e elétrons que vibram, e a partir dessa vibração é que existem as coisas, né, que existe a roupa, o quadro, o quarto, a televisão, né, e que para que a gente consiga acessar e co-criar aquilo que nós desejamos, a gente precisa estar na frequência do que a gente deseja, porque nós somos só isso. Nós somos só a frequência e a energia. Então, quanto mais a gente se conecta com aquilo que a gente deseja, mais a gente está alinhado para conseguir alcançar o que a gente quer, né? Então, que a gente possa finalizar, né, essa nossa primeira conversa, entendendo tudo isso, e entendendo que para a gente conquistar o que a gente deseja, a gente precisa estar vibrando na frequência daquilo que a gente deseja. Eu agradeço e até o nosso próximo encontro.